E aí, pessoas? E aí, beleza? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo? Como é que estão as coisas? Como é que está a vida? Tudo bacaninha? Onde você estiver aí nesse mundão, nesse Brasilzão de cidades extraordinárias, cidades maravilhosas, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que está a vida? Tá tudo indo bem aí? Tudo bacaninha? Seguinte, muito obrigado por você estar aí, muito obrigado por você estar mais uma vez no canal Paulo da Arma 1970, tá aqui no meu Instagram, Paulo da Arma 1970, agradecendo a você, agradecendo também a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre. Só podemos estar aqui fazendo essas coisas porque Cristo nos ampara, Cristo nos dá essa né, para a gente poder prosseguir aí nessa vida que não é fácil mesmo, mas nós estamos aí. Você que está aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Mato Grosso, Piauí, você que está aí em vários recantos do Brasil, né? Ou você está, sei lá, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Brasília, no Goiás, ou você que está fora do Brasil, você está no Paraguai, na Argentina, na Europa, né, em Portugal, você está na Itália, em Roma, onde você estiver, na Sérvia, onde você estiver nesse mundão de Deus, nos Estados Unidos, no México, onde nosso conteúdo chegar, onde nossa imagem chegar, muito obrigado mesmo por você estar aí no canal Paulo da Arma 1970, tranquilo? Brigadaço. Se você quiser adquirir alguns dos produtos, alguns dos livros que eu vou falar aqui, alguns dos filmes que eu vou falar aqui, se você quiser ter, né, um DVD, ou livros mesmo, né, se você quiser comprar, você compra pela Amazon, beleza? Você compra pela Amazon e dá força aí para o nosso canal aqui, pra gente estar sempre fazendo vídeos aqui, que vai rolar um din-din, né? Rola um din-din e ajuda sempre o canal. Vou deixar o link aí na descrição, tranquilo? Aí você entra aí e compra, adquire aí. Se você quiser comprar um copo, se você quiser comprar um automóvel, você entra no link aí, clica lá, automóvel, escreve lá automóvel e compra, que aí vem um din-din aqui pra gente aqui no canal, tranquilo? Beleza? Então, muito obrigado mesmo, te agradeço de coração, tranquilo? Então, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, sempre a gente tá aqui, sempre toda semana, tranquilo? Beleza? Valeu, hein? Não esquece de curtir, porque quando você curte, o YouTube entende que o vídeo tem que ser visto por mais pessoas, tranquilo? Beleza? Valeu, Zaço, hein? Valeu, ó. Curta o vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito, se inscreve aí, tranquilo? A gente volta já. Só toma um tempo de tomar uma água e voltar. Valeu, tchau, até daqui a pouquinho, hein? Valeu. E aí, voltei, beleza? Foi o tempo de tomar uma água, foi o tempo de ir ali tomar uma água e voltar. Seguinte, hoje eu tô com um autor russo aqui que é, obviamente, dos maiores autores da história da humanidade, né? Dos maiores escritores da história da humanidade, todos os tempos, que é o Leon Tolstói. Deste livro aqui, ó, de contos, né? Contos e novelas do Tolstói. Não é o Guerra e Paz, tá? Não é o Guerra e Paz e também não é o Guerra e Paz e não é o Ana Karenina, tranquilo? Que são dois livros assim de clássicos absolutos. Muitos dizem que o Tolstói é bom, muitas vezes melhor, que eu não concordo, né? Muitas vezes melhor em contos, né? Do que nessas duas grandes novelas aí, o Guerra e Paz e o Ana Karenina. Eu, assim, no meu entender, são textos assim absolutos. Guerra e Paz, são cerca de 1.500 páginas, que inclusive já teve filme, né, aqui, ó, com a Audrey Hepburn. Inclusive também tem o filme russo que dizem que é melhor, tá? Eu nunca assisti. Esse aqui eu assisti várias vezes, inclusive quando passava na TV. O filme russo dizem que é melhor do que essa adaptação aqui pro cinema do Audrey Hepburn, o Henry Fonda, o Mel Ferrer. Esse aqui, ó, este livro. E nós temos, por incrível que pareça, os americanos são muito interessantes, né? A Margaret Mitchell, ela montou esse O Vento Levou, mas isso aqui também é um Guerra e Paz, né? Isso aqui é um Guerra e Paz passado na Guerra Civil norte-americana, tá? O livro é de 1939, depois foi filmado, né, O Vento Levou, 1935, 36, se eu não estou enganado, depois virou esse clássico aqui, mas ele é o Guerra e Paz também, tá? Isso aqui é uma adaptação que ninguém fala, mas é uma adaptação do Guerra e Paz, beleza? Do Leon Tolstói. Nós temos também no cinema, ó, além também, ó, mais outra aqui, ó, A Última Noite de Boris Grutchenko, filme também que é uma adaptação do Guerra e Paz, assim, como comédia, pode-se dizer, né? Como comédia. Temos filmes aqui, ó, que é o Tempo de Glória, o Tempo de Paixão. Isso aqui tudo você pode adquirir pela Amazon, se você quiser usar o link aí embaixo, ó, você compra, né, no Tempo de Paixão.
dicas de cinema, né? Dicas de cinema. E o Sabrina, né? O Sabrina, que seria a felicidade conjugal, que é esse conto que está aqui, que eu devo falar já já. Esse aqui é o Sabrina. É uma espécie de adaptação da felicidade conjugal. E para finalizar, dica de filme, para a gente poder, né, entrar no nosso tema aqui, A Última Estação, filme que é contando a história do casal Tolstói. Um filme extraordinário, contando os últimos dias do Leon Tolstói, quando ele vai morrer em 1910 numa estação de trem, contando sobre o último momento da vida dele, The Last Station, vendo? A Última Estação, que é um filme que vale muito a pena. Tem o Paul Giamatti, tem a Helen Mirren, tem o Christopher Plummer, tá? Que é um filme realmente que vale muito a pena para você que quer se adentrar nesse universo do Tolstói, como eu citei aqui vários aqui. Beleza? Tranquilo? Nós temos então esse livro de contos aqui, As Obras-Primas de Leon Tolstói, da Edições de Ouro. Traduções aqui dos contos são do Marquês Rebelo, das antigas. Tem o Boris Schneiderman e o Rui Jungmann, que são esses tradutores. Nesse livro aqui nós temos clássicos como A Morte de Ivan Ilitch, que é um texto extraordinário, assim, que você pode colocar em pé de igualdade com Guerra e Paz. É um conto, Guerra e Paz e Ana Karenina. Tem o Senhores e Servos, que é outra maravilha. Tem o Sonata Kreutzer. Aí nós fechamos aqui, né, os dois contos aqui, A Felicidade Conjugal, e o último que eu vou fazer a leitura quando terminar o vídeo aqui. Ele vai adentrar exatamente a leitura do conto, né, que é um conto de cerca de 20, 30 páginas, que 20 nada, 10 páginas por aí. Isso aqui, ó, eu vou fazer a leitura dele. Dá em torno de 25 minutos, se eu não estou enganado. Vou fechar o nosso vídeo aqui com a leitura desse conto, Onde Está o Amor, Deus Está Também, que é tradução do Jungmann. Beleza? Então, A Felicidade Conjugal, esse texto vai contar a história de uma mocinha, Maria Alexandrovna. Essa Maria Alexandrovna, ela acabou de perder a mãe, ela já tinha perdido o pai há algum tempo, então ela está meio solitária. Ela vive na companhia da Kátia, que é a governanta, e da irmã chamada Sônia. E essas duas meninas, mais a governanta, tem um tutor que era muito amigo do pai, falecido pai, que é o nosso queridíssimo Sergei Mikhailitch. E essa menina, ele vai lá de vez em quando lá na casa da família, na Dasha, né, na casa da família, e ele conversa com as meninas, troca uma ideia. Ele era muito amigo do pai, ele é considerado como se fosse um tutor familiar. Ele fica ali, tal, troca uma ideia com ele. É bem mais velho, ele é cerca de 20 e tantos anos, quase 30 anos mais velho do que a Maria Alexandrovna. Mas ela como era muito jovem, ela é tomada por um amor feroz pelo esse Sergei Mikhailitch. Ela se apaixona por ele. Assim, ela está extremamente carente. Esse conto, ele tem muita semelhança com o Evgeny Onegin do Pushkin, que a gente já falou aqui no canal. Deve estar aí em cima aí para você assistir o vídeo. Eu fiz 2 vídeos sobre esse Evgeny Onegin, que é o clássico dos clássicos russos, que é um texto que praticamente influenciou universalmente, né, a Rússia. A Rússia pegou de cima a baixo praticamente tudo que você pensar em texto escrito pelos russos no século XIX, tem influência do Pushkin, os textos dele. E esse Evgeny Onegin é o texto que praticamente embasa esse Felicidade Conjugal. Ele embasa, que aqui é poesia, né, escrita por volta de 1830. Então ele é uma poesia que fez a cabeça dos escritores russos, Dostoiévski, o Tolstói e tantos outros. Nesse aqui a menina está apaixonada, do Onegin, a menina é apaixonada pelo nosso queridíssimo, pelo autor, né, Onegin. Ela é apaixonada por ele, a Tatiana, só que ele mais velho rejeita e ela passa-se muitos anos, ele não
ele acha que não pode se casar com ela, ele não se casa, e muitos anos depois ela já está casada, a menina já está casada, aí o Onegin, quando vê a menina, ela já está mais velha, mais madura, e aí ele fica apaixonado, se mostra extremamente apaixonado por ela. Nós também falamos aqui, né, do Tchaikovsky, da ópera do Tchaikovsky, também baseado no Onegin, tá vendo? Aqui, ó, Eugênio Onegin, que é essa aqui, essa peça também está no canal, tá falado justamente junto com o texto do Pushkin, os dois. Então, essa semelhança que eu vi neste A Felicidade Conjugal, não vou dizer que seja um plágio, porque a primeira versão é dividida em duas partes, o texto, ele é dividido em duas partes, existe exatamente essa dúvida do Mikhailitch, mas ele não é um playboy como o Onegin, ele não é, ele vive ele é um negociante, vive fazendo negócio para lá para cá, tem a mãe dele, a Tatiana Semeniovna, que é a mãe, que é a dona lá que é a mãe da casa onde esse Mikhailitch mora. Aí ela vive essa dúvida, esse universo de dúvida, porque quer casar com ele, quer ter alguma coisa com ele. Mas o Mikhailitch fica na dúvida, né? Assim, ele é bem mais velho, ele sabe que existe uma paixão ali que ela é uma paixão, né? Aquelas coisas que vêm e vão, as coisas elas têm um movimento na vida, principalmente mulher, né? Ela pode estar apaixonada hoje, mas daqui a 10 anos isso vinha a se modificar. E é exatamente isso que o Sergei pensa. Ele pensa nisso, ele não quer dar esse passo, mas ele acaba sendo levado para uma situação e ele acaba se casando com ela. Ele se casa com ela e aí nós teremos a segunda parte. O conto, né, começa exatamente aqui, ó. Estávamos de luto por nossa mãe, que morreram no outono, e eu passei todo o inverno no campo a sós com Kátia e Sônia. Como eu falei, Kátia é a Kátia governanta, entendeu? Kátia era a velha amiga da casa, governante que nos criara a todos, a quem eu amava e de quem me lembrava desde os meus primeiros anos. Sônia era minha irmã menor, tá vendo? Passamos um inverno sombrio e triste em nossa velha casa de Prokrovskoye. Fazia um tempo frio de vento. Elas ficam sozinhas junto com a governanta. E aí, quando passa o inverno, esse Sergei aparece. E aí há um deslance. Ele vai e volta, aparece, vai e volta, para ver como é que tá a conversa. A menina acaba se apaixonando por ele. E aí, ela força tanta situação que eles se casam. Aí ela vai morar na casa da Tatiana Semienovna, que é a mãe, né? Ali há uma outra estrutura, um outro processo de vida. As duas lá, a Kátia e a Sônia, ficam lá na antiga casa, e a Maria vai morar com o Mikhailitch lá. Os dois estão ali, os dois estão lá morando. Ela não se sente lá muito, né, como é que se diz, à vontade. Ela não se vê muito à vontade no lugar, porque ali não é uma propriedade dela. Isso me lembra, sabe o quê? Isso aqui, ó, isso me lembra exatamente esse clássico, também é muito baseado no texto do Tolstói, ou do texto do Pushkin, né, para dizer, né, Carolina Nabuco, a sucessora, que virou até novela isso aqui. Isso aqui teve novela na televisão, depois até virou filme aí, tem polêmicas aí, vocês podem procurar aí para saber, ó, Carolina Nabuco, essa autora aqui, ó, tá vendo? Carolina Nabuco, filho do Joaquim Nabuco. Isso aqui também é uma influência do texto do Pushkin e do Tolstói, tá? Isso também é uma influência bem forte. Quer dizer, aí eles vão morar juntos, aí nessa propriedade tudo é controlado por essa Tatiana Semeniovna. Aquele amor que havia de início, acaba esfriando, né? Acaba muitas vezes esfriando esse amor por conta da própria situação de vida, né, que elas estão. Olha só o que nós temos aqui. Deixa eu pegar um pedacinho do texto aqui, ó. Olha só. Os seus eternos paradoxos, disse ela. Ora, diga a verdade, você nunca disse a uma mulher que a amava? A Maria perguntando para o Mikhailitch. Nunca disse isso, nunca pus um joelho em terra, respondeu ele rindo, e nunca hei de fazê-lo.
Sim, ele não precisa dizer que me ama, pensei agora com vivacidade, lembrando aquela conversa. Ele me ama, eu sei, e todos os seus esforços de aparentar indiferença não me convencerão do contrário. Essa como eu digo, essa forçação de barra, né? Essa forçação de barra. Eles se casam, eles vão morar na casa, nessa casa dessa Tatiana, lá a rotina, né? O dia a dia de rotina, e esse tempo que tem que se dar para um casal, né? Para eles se conhecerem na real, né? Esse tempo. Muitas vezes essa Maria ela não entende isso por conta de ser nova, essas coisas de casamento de jovem, de uma mulher jovem com um cara mais velho, mais maduro, mais experiente, né, posso dizer. Então eles passam por situações que eles viajam para São Petersburgo, lá ela acaba conhecendo lá a nata, né, do lugar, da cidade, ela se deixa levar pelas festas, ela quase trai o marido. Ela quase trai o marido, assim, não é uma Ana Karenina, né? Existe essa traição. Ela sente a consciência dela pesada. Ela tem 2 filhos com o Mikhailitch. Ela fica sempre com a consciência pesada. Esse texto é escrito em primeira pessoa. Ele é escrito em primeira pessoa, como se fosse assim as memórias dela. Olha só mais uma passagemzinha aqui, ó. Chorei de alegria lendo aquelas linhas singelas em que percebi então um sentimento tão profundo e tocante. A nossa ama chorou quando lhe pedi perdão, porque todos eles são tão bons comigo, com que foi que eu mereci tamanho amor, perguntava a mim mesma, e voluntariamente lembrava de Sergei Mikhailitch, e passava muito tempo pensando nele. Não podia proceder de outro modo e até não considerava isso um pecado, mas eu pensava nele agora de maneira completamente diversa daquela noite em que soubera pela primeira vez que o amava. Eu pensava nele como em mim mesma, ligando-o sem querer a cada pensamento sobre o meu futuro. A influência opressiva que eu experimentava na sua presença desaparecera completamente da minha imaginação. Agora sentia-me igual a ele e da altura da minha disposição espiritual compreendia-o plenamente. Via nele agora com nitidez aquilo que antes me parecia estranho. Somente agora eu compreendia o porquê das suas palavras no sentido de que a felicidade consiste unicamente em viver para o trem. Isso é uma verdade. E agora concordava plenamente com ele. O casamento ele é uma união, ele é uma união de Deus, né? Ele é uma união de Deus, que os dois são só um. Nem os filhos são mais importantes do que um e outro. Entendeu? Muitas vezes as pessoas usam os filhos, né? Eles usam muitas vezes os filhos para aquecer um casamento. Não, o casamento ele é a união de um homem com a mulher. Entendeu? E isso é fortalecido nos dois. Os filhos estão aqui nesse mundo, mas eles nascem, mas eles vão viver, vão ter suas famílias, eles vão viver para o trem. O casal, eles vivem para si. Se você não entender isso, entendeu? Aí é onde acontece divórcio, separação. Muitas vezes os pais usam os filhos, né, mas o casamento é a união indissolúvel de Deus. Não tem essa de separação, não tem essa de divórcio. Isso é coisa que inventaram. Mas não, o casamento ele é uma construção ao longo do tempo. E essa construção é dos dois. E eles é que vão viver para sempre juntos. Um vai apoiando o outro. Os filhos vão ver suas vidas. Entendeu? Por incrível que pareça, isso vai ser entendido aqui. Isso vai ser entendido aqui. O Tolstói vai escrever isso magnificamente. Embora no final de vida ele esqueceu esqueceu o que ele havia dito, né? Em 1859, que esse texto é escrito, em 1859. Ele esqueceu, mas é essa a ideia. Quando ele no final ele foge, né? Ele foge, vai morrer numa estação de trem, uma coisa desagradável. No final de vida, triste. Mas se ele tivesse compreendido na real, ele tinha isso, mas ele perdeu, né? O casamento é indissolúvel, é de Deus, acabou. Se você casar com outra pessoa, você está em adultério, porque aquele casamento seu lá de princípio, ele continua valendo. Deus não separou. Deus não separou. O que Deus uniu, o homem não separa. Se você tiver outros relacionamentos, vai ser como se fosse um adultério prolongado com outros relacionamentos. O Estado pode até dizer que você casou 2, 3 vezes, mas o primeiro casamento seu é o que está valendo. É o primeiro casamento que está valendo. Não há nenhuma chance
de você ficar pulando de galho em galho aí, tipo o Fábio Júnior, ou esse tipo de coisa, essas coisas pavorosas que tem por aí, Gretchen, ou esses artistas que casam toda hora, casa cada semana se casam. Casamento é uma coisa de Deus, indissolúvel, entendeu? E o Tolstói vai colocar isso aqui, felicidade conjugal. Ele vai trazer esse pensamento aqui de forma magistral, como eu falei, é uma coisa magistral, muito bem escrito, muito bem escrito, muito, 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 muito. Olha isso aqui, ó. Uma fala. Ah, por favor, não precisa, não tenho medo, disse ele sorrindo. Precisa apenas defender-me. Quando comecei a falar, eu quis argumentar. Para que argumentar? Disse eu. Não se deve nunca. Sim, eu argumentava mal, depois de todos os meus erros e decepções, quando voltei para a roça, disse a mim mesmo, decididamente, que o amor acabara para mim, que ficaram para mim unicamente as obrigações do final de uma existência, de modo que por muito tempo não dava conta a mim mesmo do que significava o meu sentimento por você e onde ele podia levar-me. Eu tinha e não tinha esperança, ora me parecia que você estava procedendo com coquetismo, ora me surgia a esperança, mas eu mesmo não sabia o que ia fazer. Mas depois daquela noite, lembra-se? Foi quando passeamos até tarde pelo jardim, eu me assustei. A minha felicidade atual parece-me demasiado grande e impossível. Ora, o que sucederia se eu me permitisse ter esperança e em vão? Mas naturalmente eu pensava apenas em mim mesmo, porque sou um reles egoísta. Permaneceu algum tempo em silêncio, os olhos fixos em mim. Mas não era apenas tolice o que eu dizia então. Bem que eu podia e devia ter medo. Eu tomo tanto de você e posso dar tão pouco. Você ainda é criança, é um botão que ainda há de desabrochar. É a primeira vez que ama. E eu? Sim, diga-me com franqueza, retruquei. Mas de repente tive medo de sua resposta. Não, não precisa, acrescentei. Se eu já amei antes? Sim, disse ele, adivinhando no mesmo instante o meu pensamento. Posso responder, não amei. Nunca tive nada que se assemelhasse a esse sentimento. Mas de repente uma lembrança penosa pareceu passar-lhe de relance na imaginação. Não, e agora preciso do seu coração para ter o direito de amá-la, disse ele entristecido. Então, não é verdade que devia mesmo pensar um pouco antes de dizer que a amava? O que lhe dou, o amor é verdade. Mas será pouco, disse eu fitando-lhe os olhos. É pouco, minha amiga, para você é pouco, prosseguiu. Tem beleza e mocidade, agora fico muitas vezes sem dormir de noite, sempre pensando em nossa existência comum. Vivi muito e tenho a impressão de que achei o necessário para a felicidade. Uma vida quieta, solitária, em nosso rincão distante, com a possibilidade de fazer o bem às pessoas, o bem tão fácil de fazer por elas, que não estão acostumadas com isso. E depois um trabalho que aparentemente traz proveito, e ainda o repouso, a natureza, os livros, a música, o amor a alguém próximo. Eis a minha felicidade, acima da qual nada sonhei. E no caso, acima de tudo isso, uma companheira como você, talvez a família e tudo que pode desejar uma pessoa. É porque acabou a luz aqui, por isso que deu esse problema, mas a gente continua. Então, esse aqui ele está exatamente pensando de como a vida ela é, né, um casamento é uma responsabilidade, voltou a luz, o casamento é uma responsabilidade imensa, né, dos dois, uma construção ao longo do tempo, tem que se haver paciência, tem que ter Deus no meio, entendeu? Tem que ter Deus nesse universo, não pode haver essa quebra, né, nessa quebra. O mundo aí fora transformou o casamento numa brincadeira, as pessoas casam e se separam à vontade, triste, não é isso. Primeiro precisa-se ter Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois, ao longo da vida, há problemas, casamento traz problemas, tem dificuldades, tem brigas, né, tem confusões, mas é algo que vai sendo construído, tem que se entender isso. É necessário se entender isso. Casamento não é uma brincadeira, como muitos fazem hoje em dia, casa separa, casa separa. Não é assim que o mundo funciona. Talvez no meu entender aqui, no meu modo de entender, o Tolstói ele quis fazer um contraponto a esse texto, porque como esse texto ele viralizou, né, para dizer, né, do Pushkin, viralizou. Ele é muito triste no final. O Tolstói quis construir uma coisa alegre, mesmo que
para a história em si ela seja pesada, né? Essa construção desse casamento, dessa vida do Mikhailite com a Alexandrovna, Maria Alexandrovna, seja feita de percalços. Mas esses percalços vai fazer com que os dois se unam para sempre, até a morte. Até a morte. Uma vida quieta, solitária, e no caso, acima de tudo isso, uma companheira como você, talvez a família e tudo que pode desejar uma pessoa. Aí ela prossegue, né? Sim, para mim que já passei pela mocidade, sim, mas não para você, prosseguiu ele. Você ainda não viveu, você talvez queira ainda procurar a felicidade em outras coisas, e talvez a encontre nelas. Agora tenho a impressão de que isso é felicidade porque me ama. Não, aí ela, né? Não, eu sempre só desejei e amei esta quieta vida familiar. E você apenas diz o mesmo que eu pensei. Aí ele sorriu. É apenas uma impressão, minha amiga. E é pouco para você. Tem beleza e mocidade, repetiu pensativo. Mas eu me zanguei porque ele não me acreditava e parecia censurar minha beleza e a mocidade. Nesse caso, por que me ama? Disse eu zangada. Pela minha mocidade ou por mim mesmo? Não sei, mas amo, respondeu dirigindo-me o seu olhar atento de imã. Ela era bem fútil, né? A menina bem fútil. Assim, ela é rica, óbvio, rica. Os pais deixaram uma fazenda para ela. Ela é bem fútil. Assim, chega a ser cansativo muitas vezes, né? Chega a ser cansativo, porque assim, nossa, precisa de muita, né? Muito, aquilo, né? O homem, ele precisa estar ali, né? Ele precisa dar os comandos, ensinar, colocar o ensino, falar, para conduzir, né? Conduzir. Homem sem autoridade, homem que não sabe conduzir um casamento, não sabe falar, não sabe educar uma mulher, né? Educar uma mulher, principalmente uma mulher mais nova, né? Uma mulher fútil. E ele vai, talvez ele vai mostrando, vai deixando, né? Vai dando linha para ela se enforcar, até o ponto que ela entende isso no final. Ela entende isso, ela compreende. Mas foi um processo longo, cansativo. E como você está lendo o mental dela, né? Você fica assim, meu Deus. É muita futilidade para uma pessoa só. Cansativo. Muito chato. Muito chato. O texto não é chato, mas a mulher em si, ela é chata, porque se entende esse processo, né? Se entende esse processo de como ela é levada pelo vento, né? O vento sopra para cá, o vento sopra para lá. Como eu falei, ela vai morar na casa dessa Tatiana Seminovna, que é onde o Serguei mora. E ali ela não manda nada, então ela fica futilizando para lá e para cá. Olha aqui, ó. Quando eles estão em sociedade, né? Quando ele leva ela para São Petersburgo, aqui, ó. A vida em sociedade, pensava eu, só podia tornar-se nociva se eu me sentisse atraída por algum dos homens que eu encontrasse ali e assim despertasse o ciúme do meu marido. Mas ele confiava tanto em mim, parecia tão tranquilo e indiferente. Eu que eu estou dizendo, ele dava linha para se enforcar, né? E eu via todos aqueles jovens tão insignificantes em comparação com ele, que mesmo o único, a meu ver, perigo da sociedade não me aterrorizava. Mas não obstante isso, a atenção de muitos homens que encontrava dava-me prazer, lisonjeava o meu amor próprio, obrigava a pensar que havia certo mérito em meu amor pelo meu marido e tornava a minha maneira de tratá-lo mais autoconfiante e como que mais descuidada. É isso que eu tô dizendo, quer dizer, o negócio. Ó, olha essa outra aqui, ó. Já vai caminhando pro final, né? Ela passa por todo o processo, ela arruma até um namorado italiano, assim, entre aspas, quase um namorado italiano, né? Um caso italiano, logo o quê? Um italiano, né? Ó, quando ficamos a sós. Não, aqui, ó. Na sua ausência, senti vazio e solidão. Mas quando voltou, percebi que ele não acrescentava mais à minha vida o que lhe acrescentava outrora. As nossas relações de antes, com todo pensamento ou impressão não comunicados a ele, pesavam-se como um crime, quando toda a ação, toda a palavra dele pareciam-me um exemplo de perfeição, quando de alegria, dava-nos vontade de rir ao olharmos essas relações, essas relações transformaram-se tão imperceptivelmente que nem o notamos. Apareceram para cada um de nós interesses e preocupações próprios, específicos, e que não tentávamos mais fazer comuns. Deixou de confundir-nos o fato de que
Cada um tinha o seu mundo isolado, estranho para o outro. Acostumamos-nos com essa ideia e um ano depois até deixarmos de ficar atordoados quando nos encaramos, até deixamos de ficarmos atordoados quando nos encarávamos. Desapareceram completamente os seus acessos de alegria na minha presença, o comportamento juvenil, desapareceram o seu perdão, indiferença em relação a tudo o que antes me indignavam. Não lhe apareceu mais o olhar profundo que antes sempre me deixava confuso e me alegrava. Sumiram as orações, os êxtases em comum, deixamos até de ver-nos com frequência. Ele estava continuamente de viagem e não temia, não lamentava deixar-me sozinha. Eu aparecia continuamente na sociedade onde não precisava dele. Aí ela vai viver rodando em sociedade, ela vai viver ali, né, naquele universozinho de sociedade, para lá e para cá, fútil, né? Fútil. Mas aí ao final, o final é exatamente a compreensão, entendeu? Os dois eles vão trocar uma ideia. Eles, né, depois de uma situação, ela tá muito culpada por conta do pretenso quase caso que ela teve com o italiano. Ela tá muito culpada. Tornei a romper em prantos, escondi o rosto, eles brigando, né, discutindo, né? Mais ela do que ele. Nesse inteirinho, alegres e molhadas, vamos mais para frente aqui, né? Aqui, esqueçamos tudo, disse eu timidamente. Não, o que passou não há de voltar. Ele falando, né? É impossível fazê-lo voltar. E ao dizer isso, a sua voz abrandou-se. Tudo já voltou, disse eu, pondo-lhe a mão no ombro. Afastou a minha mão e apertou-a. Não, eu estava mentindo ao dizer que não lamento o passado. Não, eu lamento, eu choro aquele amor passado que não existe nem pode existir mais. Quem é culpado disso? Não sei. Sobrou o amor, mas não aquele. Sobrou o seu lugar, mas o amor ficou totalmente dolorido, não tem mais força nem suculência. Ficaram as recordações e a gratidão. Mas não fales assim, interrompi-o. Que tudo seja de novo como antes. Bem, que isso pode ser assim, não é mesmo? Perguntei fitando-o nos olhos. Mas eles eram límpidos, tranquilos e olhavam dentro dos meus sem profundidade. Enquanto eu falava, senti que já era impossível aquilo que eu queria e que pedia a ele. Teve um sorriso tranquilo, humilde e que me pareceu senil. Como és jovem ainda e como sou velho, disse ele. Em mim não existe mais aquilo que procuras para que se enganar, acrescentou, continuando a sorrir do mesmo jeito. Coloquei-me em silêncio ao seu lado e senti maior tranquilidade interior. Não procuremos repetir a vida, prosseguiu ele. Não mintamos a nós mesmos. E quanto ao fato de não termos mais sobressaltos e inquietações de outros tempos, que seja graças a Deus. Não temos o que procurar, nem motivo para ficar perturbados. Já encontramos e coubemos-nos felicidade bastante. Agora já temos que nos apegar e dar caminho. Aí está aquém, disse, apontando a nutriz que se acercava com Vânia e parara à porta do terraço. Assim é, querida amiga, concluiu, inclinando para si a minha cabeça e beijando-a. Quem me beijava não era um amante, mas um velho amigo. E do jardim erguia-se cada vez mais intensamente, com maior doçura, o frescor cheiroso da noite, os sons e o silêncio tornavam-se cada vez mais solenes. As estrelas acendiam-se no céu com maior frequência. Olhei e de repente senti a alma leve. Era como se me tivesse tirado o nervo moral doente que me obrigara a sofrer. Percebi de repente com nitidez e tranquilidade que o sentimento daquele tempo passara irrevogavelmente, assim como o próprio tempo, e que fazê-lo voltar seria não só impossível, mas até penoso e constrangedor. E ademais, seria mesmo tão bom aquele tempo que me parecia tão feliz? E tudo isso acontecera havia tanto tempo. Mas já está na hora do chá, disse ele, e fomos juntos para a sala de visitas. À porta, encontrei novamente a nutriz com Vânia, que é a filhinha, né? Tomei nos braços a criança, cobri suas perninhas vermelhas e desnudas, apertei-a contra mim e beijei-a mal encostando os lábios. Como que dormindo, ele moveu a mãozinha, Vânia, né? Ele moveu a mãozinha de dedos enrugados e muito afastados e abriu os olhinhos turvos, como se procurasse ou lembrasse algo. De repente, esses olhinhos detiveram-se sobre mim, faiscou neles uma fagulha de pensamento, os lábiozinhos rechonchudos, arrepanhados, começaram a mexer-se e abriram-se no sorriso. É meu, pensei com atenção feliz,
em todos os membros, apertando-os ao peito e contendo-me a custo para não lhe causar dor. E pus-me a beijar-lhe as perninhas frias, a barriguinha, os braços e a cabecinha em que mal despontavam cabelos. Meu marido aproximou-se de mim, fechei depressa o rosto da criança e tornei a descobri-lo. Ivan Sergeyevich, disse meu marido, tocando-o com o dedo abaixo do queixinho. Mas novamente cobri depressa Ivan Sergeyevich. Ninguém além de mim devia olhá-lo muito tempo. Olhei para meu marido, seus olhos riam, fitando os meus, e pela primeira vez depois de muito tempo eu senti leveza e alegria ao olhá-los. A partir desse dia, terminou o meu romance com meu marido. O romance, tá vendo? O sentimento antigo tornou-se uma recordação querida, algo impossível de trazer de volta. E o novo sentimento de amor aos filhos e ao pai dos meus filhos deu início a uma nova vida de uma felicidade completamente diversa e que ainda não acabei de viver. Assim conclui o conto. Que é exatamente isso, quer dizer, os dois eles vão viver um outro casamento agora, não é mais aquele casamento antigo, um casamento, um outro processo de casamento. E acredito eu que ainda irá existir outro casamento ao longo do tempo, né? Que é o casamento de compreensão mútua, de unidade, né? Uma coisa mais ainda, né? Que no futuro serão só os dois mesmos, os dois, entendeu? Os filhos vão embora. Os filhos vão fazer suas famílias, entendeu? Só pode existir isso. Casamento é só isso. Casamento é basicamente isso, entendeu? Essa união dos dois, é esses dois que vão viver para a velhice e para até que a morte os separe. Isso é a ideia de casamento. Não é isso que tem aí, esse horror que está aí, né? Que está aí pelo... Não é isso. Não é o Onegin. Não é o Onegin, é a Felicidade Conjugal do Tolstói, beleza? Então, ó, vou aqui concluindo essa parte, né? Essa parte do livro de contos do Tolstói. Vou fazer a leitura do Onde Está o Amor, Deus Está Também, tá? Vou fazer a leitura, vai ter essa parte, né? Essa leitura. Vamos fazer essa parte, essa leitura de Onde Está o Amor, Deus Está Também. Este texto aqui, ó. Este texto aqui do Tolstói, esta maravilha, que é exatamente contando a história do sujeito, que ele encontra Deus, é o Martin Avedeyevich, que Jesus vai ter um contato com ele, e a própria leitura bíblica, né, a própria leitura da Bíblia, que também é importantíssimo na vida das pessoas, vai fazer uma revolução. Você que não lê a Bíblia, você que é um neófito, né, da Bíblia, procure ler a Bíblia. Procure abrir nos evangelhos, dar uma lida, que você vai ver que Cristo pode fazer na sua vida. Então o Tolstói vai trazer exatamente esse poder que a Bíblia tem, né? Que a Bíblia tem de modificar a alma de uma pessoa solitária, uma pessoa depressiva, já idosa, que é a história desse conto desse Martuim, né? Que é um sapateiro, que ele solitário, ele tinha um filho, o filho morreu, e ele vai encontrar alento, descanso na leitura da Bíblia e vai fazer o bem às pessoas ao redor dele. Depois que ele lê os evangelhos, depois que ele lê várias passagens da Bíblia, ele vai reencontrar a felicidade nessa última idade, né, na melhor idade. Então ele vai ter essa felicidade de encontrar Cristo, encontrar com ele, que é muito importante. Isso no conto Onde Está o Amor, Deus Está Também, beleza? Então você fica aí, beleza? Não sai daí, que vai estar exatamente, eu vou fazer a leitura do conto, tranquilo? Beleza? Ó, se você chegou até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, não deixe de curtir, beleza? A gente vai entrar aqui no conto, aqui nesse exatíssimo momento, valeu? Beleza? Não sai daí, hein? Valeu! Obrigado, gente, até agora. Se vocês estiverem aqui, espero que vocês tenham gostado. As obras-primas de Leon Tolstói, Contos e Novelas, este livro aqui, A Felicidade Conjugal e Onde Está o Amor, Deus Está Também, e outros também, né? A Morte de Ivan Ilitch, Senhores e Servos, Sonata Kreutzer, todos esses textos aqui maravilhosos, beleza? Então, entra lá, não deixe de assistir, que eu vou só dar um clique aqui e a gente volta já, beleza? Passando, hein? Vou virar já entrar na leitura do texto, beleza? Valeu, tchau, tchau, obrigado! Então, vamos à leitura. Onde Está o Amor, Deus Está Também. Essa tradução ela foi feita pelo
Rui Jungmann, beleza? Onde está o amor, Deus está também. Vamos à leitura. Martin Avdievich, o sapateiro, residia na cidade. Morava em um porão, num pequeno quarto com uma única janela. A janela dava para a rua. Através da janela, costumava observar as pessoas que passavam. Embora só lhes pudesse ver os pés, pelas botas reconhecia-as. Vivia há muito tempo naquele lugar e conhecia muita gente. Eram poucas as botas naquele distrito que não lhe haviam passado, uma ou muitas vezes pelas mãos. Em algumas puseram meia sola, em outras aplicaram um remendo, outras costuraram toda em volta da forma e às vezes substituíram uma gáspia velha por uma nova. Através da janela reconhecia muitas vezes seu trabalho. Avdievich era um homem muito ocupado, pois profissional sério e diligente, usava bons materiais, não cobrava preços exorbitantes e cumpria sua palavra. Se lhe era possível terminar uma encomenda em certa data, aceitava. Caso contrário, não enganava o cliente. Dizia logo que não podia aceitá-la. Todos por ali conheciam-no e nunca lhe faltava trabalho. Sempre foi um homem bom, mas à medida que envelhecia, começava a pensar mais em sua alma e a aproximar-se mais de Deus. A esposa falecera ao tempo em que ainda era aprendiz de sapateiro e deixou-lhe um filho de 3 anos de idade. Nenhum dos outros filhos sobrevivera. Os mais velhos haviam falecido ainda crianças. No início, Martin pensou em enviar o filho pequeno para ser criado pela irmã, que morava em uma aldeia, mas depois sentiu pena da criança. Consigo mesmo pensou: será muito triste para o meu Kapitoshka morar com uma família estranha. Ele vai ficar comigo. Deixou então o mestre, alugou um quarto e passou a morar aí com o filho. Deus, porém, não lhe deu sorte com o filho. Crescendo, Kapitoshka começou a ajudar o pai e teria sido para ele um deleite, mas adoeceu, caiu de cama, sofreu durante uma semana e morreu. Martin enterrou o filho e foi tomado de desespero. Tão grande era seu sofrimento que começou a queixar-se de Deus. Mergulhou em estado de melancolia que mais de uma vez rezou a Deus pedindo a morte e censurou-o porque ele não o levara, que era um velho, preferindo tomar-lhe o filho bem amado, e deixou também de frequentar a igreja. Certa vez, um velhinho do mesmo distrito chegou de uma viagem a Troitsa, Trindade, um mosteiro famoso. A peregrinação a esse local era considerado um grande ato de virtude, e veio visitá-lo. Durante 7 anos ele andara vagueando de um lugar a outro. Conversando com ele, Avdievich começou a queixar-se de seus sofrimentos. Não desejo mais continuar a viver, disse. Só queria mesmo era estar morto. Isso é tudo o que peço a Deus. Sou um homem que nada tem a esperar agora. O velhinho lhe respondeu: você não está falando com sensatez. Não nos cabe julgar os atos de Deus. O mundo se move não por habilidade nossa, mas pela vontade de Deus. Deus resolveu que seu filho morresse e que você vivesse. Se assim ele fez, foi para melhor. Você está em desespero porque quer viver para a sua própria felicidade. Mas para o que mais viveria um homem? Ao que retrucou o velhinho: temos que viver para Deus, Martin. Ele lhe deu a vida e por causa dele você tem que viver. Quando começar a viver por ele, nunca mais se afligirá com coisa alguma e toda a vida lhe parecerá fácil. Martin permaneceu calado por um momento e em seguida disse: mas de que modo posso viver para Deus? O velhinho explicou: Cristo nos ensinou como viver para Deus. Sabe ler? Compre um Novo Testamento e leia-o. Nele você aprenderá como viver para Deus. Está tudo explicado no livro. Essas palavras acenderam fogo no coração de Avdievich. Saiu de casa naquele mesmo dia, comprou um Novo Testamento em letras grandes e começou a ler. No início, Avdievich pensava em ler só nos fins de semana, mas ao começar a leitura, ela lhe alegrou tanto a alma que passou a ler todos os dias. Às vezes absorvia-se tanto na leitura que o querosene no candeeiro acabava e nem assim ele queria deixar o livro. E assim Avdievich começava a ler todas as noites.
Quanto mais lia, mais claramente compreendia o que Deus queria dele e como um homem devia viver para Deus, e seu coração se tornava a cada dia mais leve. Antes, quando ia dormir, costumava suspirar e gemer e sempre pensava no seu Kapitoshka. Neste momento, sua única exclamação era: glória a ti, Senhor, seja feita a tua vontade. A partir desse momento mudou toda a vida de Avdiivich. No passado costumava ir a uma taverna para distrair-se nos fins de semana, para beber uma xícara de chá e não era ver só um pouco de conhaque. Bebia com algum conhecido e deixava a taverna, não embriagado exatamente, mas contente consigo mesmo e propenso a dizer bobagens, falar em voz alta e usar palavras descorteses com as pessoas. Nesse momento abandonou esse tipo de divertimento. Sua vida tornou-se tranquila e alegre. Pela manhã sentava-se para trabalhar e até o fim da tarefa do dia descia o pequeno candeeiro do gancho, colocava-o sobre a mesa, tirava o livro da prateleira e sentava-se para ler. E quanto mais lia, mais compreendia e mais alegre e feliz ficava em seu coração. Certa vez leu até altas horas da noite, lia o Evangelho de São Lucas, o 6º capítulo e os respectivos versículos. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Leu também os versículos em que Deus diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticam, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Avdiivich leu essas palavras e a alegria encheu-lhe a alma. Tirou os óculos, colocou-os sobre o livro, pôs os cotovelos sobre a mesa e perdeu-se em pensamento. E pensou: construir minha casa sobre a rocha ou a areia? Tudo bem se foi sobre a rocha. A vida é tão fácil quando vivemos sozinhos. Parece que fizemos tudo como Deus quer, mas quando nos esquecemos de nós mesmos, pecamos novamente. Ainda assim, continuarei a lutar. A vida é boa, ajuda-me, Senhor. Assim corriam os seus pensamentos. Queria ir dormir, mas ao mesmo tempo abominava a ideia de deixar o livro. E continuou a ler mais, passando ao 7º capítulo. Leu sobre o centurião, leu sobre o filho da viúva, leu sobre a resposta dada aos discípulos de João. E finalmente chegou à parte em que o rico fariseu convidou o Senhor para jantar. E leu como a mulher, que era uma pecadora, ungiu-lhe os pés. Chegou ao versículo 44 e começou a ler. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu meus pés. Terminou de ler os versículos e pensou: não me deste água para os pés, não me deste ósculo, não me ungiste a cabeça com óleo. Mais uma vez, Avdiivich tirou os óculos, colocando-os sobre o livro e novamente perdeu-se em pensamentos. Parece que o fariseu deve ter sido um homem como eu. Eu também aparentemente só penso em mim. Como posso tomar meu chá? Como ficar aquecido e confortável, mas nunca penso em meu convidado? O fariseu pensou em si mesmo, mas em nada cuidou do convidado. E quem era o convidado? O próprio Senhor. Se ele tivesse vindo a mim, teria eu procedido da mesma maneira? Avdiivich descansou a cabeça nos braços e não notou que adormeceu. Martuim! De repente ouviu o som dessas palavras. Acordou sobressaltado. Quem está aí? Virou-se, olhou para a porta, ninguém. Mais uma vez voltou a cochilar. Novamente, subitamente ouviu com grande clareza: Martuim, ah Martuim, olha amanhã para a rua, eu estarei chegando. Martuim acordou, levantou-se da cadeira, começou a esfregar os olhos. Não conseguiu chegar a uma conclusão se ouvira essas palavras no sonho ou na realidade. Apagou o candeeiro e foi dormir.
Ao amanhecer na manhã seguinte, levantou-se, rezou a Deus, acendeu o fogão, pôs no fogo a sopa de repolho e o mingau, encheu de água o samovar, vestiu o avental e sentou-se junto à janela para trabalhar. Enquanto trabalhava, continuava a pensar em tudo o que acontecera no dia anterior. Em um momento achava que tudo aquilo fora um sonho, no outro que ouvira realmente uma voz. Bem, disse a si mesmo, essas coisas acontecem. Sentado junto à janela, Martuim olhava mais para fora do que trabalhava. Quando passava alguém usando botas que não conhecia, abaixava-se mais e olhava para cima, tentando ver não só os pés, mas o rosto também. O porteiro da casa passou usando botas novas de feltro e depois o carregador de água. Em seguida, passou um velho soldado do tempo de Nicolau, calçando um velho par de botas de feltro amarradas com cadarço, trazendo uma pá na mão. O nome do velho era Stepanuich, e um comerciante vizinho, por caridade, dera-lhe um lugar para dormir, mas o velho soldado tinha que ajudar o Dvornik. Stepanuich começou a tirar a neve da frente da janela de Aidevich, que lhe lançou um rápido olhar e voltou ao trabalho. Ah, deve estar ficando louco na velhice, disse Avdeich, e riu de si mesmo. Stepanuich está removendo a neve e eu imagino que Cristo vem me visitar. Eu não estou no meu juízo perfeito, velho caduco que sou. Deu mais uma dezena de pontos na peça e se sentiu obrigado a olhar novamente pela janela. Ao fazê-lo, notou que Stepanuich encostara a pá na parede e que nesse momento procurava aquecer-se e descansar um pouco. Homem velho e alquebrado, evidentemente não tinha força suficiente para remover a neve. E a Avdeich pensou, vou lhe dar um pouco de chá. E bem na hora, o samovar acabou de apagar. Pôs de lado a sovela, levantou-se, colocou o samovar sobre a mesa, serviu o chá e bateu com o dedo na vidraça. Stepanuich virou-se e veio até a porta. Avdeich chamou-o com um gesto e foi abrir a porta. Entre, aqueça-se um pouco, convidou-o. Você deve estar com frio. Que Deus lhe pague por sua bondade. Meus ossos me doem, disse Stepanuich. Entrou e sacudiu a neve do corpo, tentou limpar os sapatos para não sujar o chão, mas cambaleou. Não se preocupe em limpar os pés, eu mesmo limpo isso. Estamos acostumados a essas coisas. Entre e sente-se, disse Avdeich. Aceite um pouco de chá. Avdeich encheu 2 copos, entregou um ao convidado, enquanto derramava o seu no pires e começou a soprá-lo. Stepanuich terminou de beber o chá, virou o copo de boca para baixo, indicando que estava satisfeito, costume muito comum entre os russos. Pôs o torrão de açúcar pela metade em cima do copo e começou a agradecer, mas ele evidentemente queria um pouco mais. Tome um pouco mais, sugeriu Avdeich, enchendo seu copo e o do convidado. Começou a tomar o chá, mas de vez em quando olhava para a rua. Está esperando alguém? Perguntou o convidado. Se estou esperando alguém, tenho vergonha até de dizer quem estou esperando. Estou ou não estou, mas uma palavra acendeu um fogo em meu coração. Se foi um sonho ou alguma outra coisa, não sei. Ontem, irmão, eu estava lendo o Evangelho sobre Cristo, o Batishuka, como ele sofreu, as obras que fez na terra. Acho que ouviu contar essa história, não? Ouvi de fato, respondeu Stepanuich, mas nós vivemos nas trevas, não sabemos ler. Bom, eu estava lendo sobre isso, as obras que realizou na terra. Li que ele foi à casa do fariseu que não o tratou com hospitalidade. Bem, irmão, eu estava lendo ontem exatamente sobre isso e pensava que o fariseu não recebeu o Cristo com as honras devidas. Vamos supor que ele viesse me visitar ou visitar alguma outra pessoa. Eu disse a mim mesmo, eu nem mesmo saberia como recebê-lo. E o fariseu não lhe deu recepção nenhuma. Bem, enquanto eu assim pensava, adormeci, irmão, e ouvi alguém me chamar um nome. Levantei-me. A voz, exatamente como se alguém estivesse sussurrando ao meu ouvido, disse, fique de vigia, eu virei amanhã. E isso aconteceu 2 vezes. Bem, você acreditaria? Não consigo esquecer isso, repreendi a mim mesmo, mas ainda assim eu o espero, o Cristo. Stepanuich sacudiu a cabeça, mas ficou calado. Terminou de beber o copo de chá e colocou-o de lado. Avdeich, porém, voltou a pegar o copo e encheu outra vez. Beba um pouco mais para o bem da sua saúde. Sabe, eu tive uma ideia, a de que o Cristo, quando ele esteve na terra, a ninguém desprezava e gostava mais de conviver com pessoas simples. Sempre procurava os humildes. Escolheu seus discípulos principalmente entre pessoas comuns, entre pecadores como nós, gente da classe trabalhadora.
Porque ele disse: todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E ele disse: chama-me de Senhor, e eu te lavo os pés. Quem quer ser o primeiro, disse ele, deve ser o servo de todos. Porque, disse ele, abençoados são os pobres, os humildes, os mansos, os generosos. Stepanuite esqueceu o chá. Era um velho e se comovia facilmente até as lágrimas. Escutava e as lágrimas desciam-lhe pelo rosto. Ora, ora, toma um pouco mais de chá, disse Avdeite. Stepanuite, porém, fez o sinal da cruz, agradeceu e virou o copo e levantou-se. Obrigado, disse Martuim Avdeevich, por me tratar com bondade, satisfazendo-me o corpo e a alma. Não há de quê, apareça sempre, é sempre bom rever os amigos, respondeu Avdeite. Stepanuite foi embora. Martuim serviu-se do resto do chá, bebeu, guardou os pratos e sentou-se novamente à janela para trabalhar. Continuou a costurar e ao mesmo tempo olhar pela janela. Esperava Cristo e durante todo o tempo pensava nele e em suas obras, recordando-se das diferentes palavras do Senhor. 2 soldados passaram. O primeiro usava botas fornecidas pela coroa, o segundo botas que ele mesmo fizera. Em seguida passou o dono da casa vizinha usando lustrosas galochas, e depois um padeiro com um cesto de pão. Em seguida passou também pela janela uma mulher usando meias de lã e tamancos rústicos. Passou pela janela e parou próximo ao caixilho da vidraça. Avdeite ergueu a vista para ela e notou que era uma forasteira, uma mulher pobremente vestida e que trazia uma criança. Nesse momento, junto à parede e de costas para o vento, procurava abrigar a criança, mas nada tinha com que fazer isso. A mulher usava roupas de verão modestas. Do outro lado da vidraça, Avdeite ouviu o choro da criança que a mulher tentava consolar em vão. Levantou-se, foi até a porta, subiu os degraus e gritou: minha boa mulher, ei, minha boa mulher! A mulher ouviu e virou-se. Por que está aí no frio com a criança? Venha até o meu quarto que está quente. Poderá abrigar o bebê um pouco melhor, por aqui. Espantada, a mulher viu um velho, um homem muito velho, usando avental, óculos encarapitados no nariz, chamando-a. Seguiu. Desceram os degraus e entraram no quarto. O velho levou a mulher à sua própria cama. Sente-se, minha boa mulher, disse. Mais perto do fogão, pode aquecer-se e amamentar a criança. Não tenho leite para ele. Eu mesmo não comi nada desde esta manhã, respondeu a mulher, mas apesar dessas palavras, levou o bebê ao seio. Avdeite sacudiu a cabeça, foi até a mesa, pegou um pão e um prato, abriu a porta do fogão, serviu no prato um pouco de sopa de repolho, tirou a panela com o mingau, mas notou que não estava ainda cozido, e assim encheu o prato apenas com xixi e colocou-o sobre a mesa. Pegou o pão, tirou a toalha do gancho e estendeu-a sobre a mesa. Sente-se, disse, e coma, minha boa mulher. Eu cuido do bebê. Sabe, eu também já tive filhos, sei como cuidar de crianças. A mulher benzeu-se, abancou-se à mesa e começou a comer, enquanto Avdeite sentava-se na cama junto do bebê. Estalou os lábios e voltou a estalá-los, mas era um estalo muito ruim, porque ele não tinha mais dentes. O bebê continuou a chorar. Ocorreu a Avdeite ameaçá-lo com o dedo. Sacudiu bem diante do bebê, da boca do bebê, da criança, mas rapidamente puxou-a para trás. Não o colocou na boca do neném porque o dedo estava preto, sujo de graxa. O bebê olhou para o dedo e calou-se. Depois começou a sorrir. E Avdeite ficou também contente. Enquanto comia, a mulher disse quem era e para onde estava indo. Contou a seguinte história. Sou mulher de um soldado. Faz hoje 7 meses desde que o enviaram para longe, e desde então não tive mais notícias dele. Eu trabalhava como cozinheira, depois o bebê nasceu e ninguém quis me empregar como uma criança. Este é o 3º mês em que estou lutando para arranjar emprego. Comi tudo o que tinha, tentei me empregar como ama de leite, mas ninguém quis me aceitar. Sou magra demais, era o que diziam. Fui à casa da esposa de um comerciante, onde morava uma moça que conheço, e eles prometeram nos aceitar. Pensei que esse era o fim de todos os meus problemas, mas ela me disse para só voltar na próxima semana. E ela mora muito longe. Fiquei cansada e o bebê também, o queridinho do meu coração. Por sorte, Nossa Senhoria teve pena de nós, por amor de Cristo, e nos deu um quarto. De outra maneira, não sei como conseguiríamos viver. Avdeite suspirou e perguntou: você não tem roupas quentes?
Sei que chegou o tempo de usar roupas quentes, amigo, mas ontem empenhei meu último chale por uma moeda de 20 copegas. A mulher aproximou-se da cama e pegou a criança. Avdeit levantou-se, foi até o outro lado da divisória do quarto, procurou alguma coisa e conseguiu encontrar um velho casaco. Disse, é uma coisa modesta, mas pode lhe ser de algum proveito. A mulher olhou para o casaco e em seguida para o velho. Aceitou o casaco e prorrompeu em lágrimas. Avdeit virou a cabeça, agachando-se e procurando embaixo da cama, puxou um pequeno baú, procurou alguma coisa nele e voltou a sentar-se em frente à mulher. E a mulher disse, que o Cristo o abençoe, avôzinho. Ele deve ter me enviado à sua janela. Meu bebezinho teria morrido congelado. Quando saí estava quente, mas agora ficou muito frio. E ele, o Baiutica, fê-lo olhar para a janela e ter pena de mim, um infeliz. Avdeit sorriu e respondeu, na verdade, ele fez isso. Estive olhando pela janela, minha boa mulher, por uma justa razão. E Martuim contou à mulher do soldado o sonho que tivera e a voz que ouvira. O Senhor prometendo que viria visitá-lo naquele dia. Todas as coisas são possíveis, disse a mulher. Levantou-se da cadeira, vestiu o casaco, envolvendo também o bebê, e ao dirigir-se para a porta agradeceu novamente a Avdeit. Aceite isso por amor de Cristo, disse Avdeit, dando-lhe uma moeda de 20 copegas. Tire seu chale do prego. A mulher fez o sinal da cruz. Avdeit benzeu-se também e acompanhou-a até a porta. A mulher foi embora. Avdeit comeu um pouco de shi, lavou os pratos e sentou-se mais uma vez para trabalhar. Enquanto trabalhava, lembrava-se ainda da janela. Quando a janela ficou mais escura, olhou imediatamente para fora para ver quem estava passando. Conhecidos passaram, forasteiros passaram e nada viu que fosse diferente. Neste momento, porém, notou que uma velha, uma vendedora de maçãs, parara em frente à janela. Trazia uma cesta com algumas frutas, apenas algumas, pois evidentemente venderam o resto. Sobre o ombro trazia um saco cheio de cavacos de madeira. Devia tê-los apanhado em algum novo prédio em construção e estava a caminho de casa. Podia-se ver que o saco era pesado, pois nesse momento tentava passá-lo para o outro ombro. Arriou o saco no chão, encostou a cesta de maçãs em um pequeno poste e começou a arrumar melhor as lascas de madeira. Enquanto sacudia o saco para arrumá-lo, um menino usando um boné rasgado tirou uma maçã do saco e ia fugir dali quando a mulher notou o furto. Virou-se e pegou o menino pela manga. O menino começou a debater-se, tentando escapar. A velha, porém, segurou-o com ambas as mãos, arrancou-lhe o boné e agarrou-o pelos cabelos. O menino chorava nesse momento e a velha repreendia-o severamente. Avdeit não perdeu tempo em guarda a sovela. Jogou-o no chão, saltou para a porta, tropeçou mesmo nos degraus, deixou-se cair os óculos e correu para a rua. A velha continuava a puxar os cabelos do menino, repreendendo-o e ameaçando entregá-lo a um policial. O menino defendia-se, negando a acusação. Eu não atirei, disse. Por que está me batendo? Solte-me! Avdeit tentou separá-los. Pegou o menino pelo braço e disse, solte-o, babushka, perdoe-o pelo amor de Cristo. Vou perdoá-lo de uma maneira que ele não vai esquecer nem tão cedo. Vou entregar esse pequeno marginal à polícia. Avdeit começou a implorar. Solte-o, babushka, pediu. Ele nunca mais fará isso. Solte-o, pelo amor de Cristo. A velha soltou-o. O menino fez menção de correr dali, mas Avdeit segurou-o. Peça perdão a babushka, ordenou. E nunca mais faça isso. Eu ouvi pegar a maçã. O menino começou a chorar e a pedir perdão. Basta, pare, está tudo bem. E tome uma maçã para você. Avdeit tirou uma maçã da cesta e entregou-a ao menino. Eu pago a maçã, babushka, disse ele à velha. O senhor vai estragá-los dessa maneira, esses malandros, disse a mulher. Ele devia ter sido tratado de tal maneira que não esquecesse o que fez durante uma semana inteira. Babushka, babushka, disse Avdeit. Isso é certo segundo sua opinião, mas não de acordo com a de Deus. Se ele deve ser açoitado porque roubou uma maçã, o que não nos deve ser feito pelos nossos pecados? A velha ficou calada. E Avdeit contou-lhe a parábola do Senhor que perdoou um homem que lhe devia dinheiro e como o devedor foi embora e começou a pressionar outro que lhe devia. A velha escutou e o menino escutou também. Deus nos ordenou que perdoássemos, lembrou Avdeit, pois do contrário nós também não seremos perdoados. Todos devem ser perdoados, especialmente os estouvados. A velha sacudiu a cabeça e suspirou. Assim é, reconheceu, mas o problema é que eles são mimados demais.
Nesse caso, nós que somos mais velhos é que lhes devemos ensinar, disse Avdeit. É justamente isso que lhe digo, observou a velha. Eu mesmo tive 7 filhos, mas só sobrou uma filha. E a velha começou a contar onde morava, em companhia da filha e quantos netos tinha. Embora eu seja uma mulher sem muita resistência, disse, sou obrigada a trabalhar. Tenho pena das crianças, de meus netos, mas que crianças boazinhas que elas são. Ninguém me recebe com tanto carinho como elas. A Cíntica não quer saber de ninguém, só de mim. Babusca querida, babusca mais linda. A velha tornou-se muito sentimental. Claro, isso é astúcia de criança, que Deus esteja com ele, disse apontando para o menino. A mulher ia justamente erguendo do chão o saco de cavacos de madeira quando o menino correu para ela e disse, deixe que eu o carrego, babusca, fica no meu caminho. A velha inclinou a cabeça e colocou o saco nas costas do menino. E lado a lado os dois começaram a descer a rua. A velha esqueceu até de lembrar a Avdeit que pagasse pela maçã. A Avdeit permaneceu imóvel, continuou a olhá-los e ouviu-os conversando enquanto se afastavam. Quando os dois desapareceram à distância, voltou ao quarto. Encontrou os óculos na escada, não estavam quebrados. Apanhou no chão a sovela e sentou-se para trabalhar. Depois de trabalhar um pouco, notou que escurecia e que não podia mais costurar. O acendedor de lampiões passou fazendo seu ofício na rua. Deve estar na hora de acender a luz, disse a si mesmo. Preparou o pequeno candeeiro, acendeu e voltou a trabalhar. Terminou uma bota, virou-a na mão, examinou e disse, bom trabalho. Guardou as ferramentas, varreu as sapadas no chão, fez outras arrumações, pegou o candeeiro, colocou-o sobre a mesa e tirou o evangelho da prateleira. Tinha a intenção de recomeçar a leitura do lugar que deixara marcado no dia anterior com um pedaço de couro, mas o livro se abriu em outro lugar. No momento em que abriu o Novo Testamento, lembrou-se do sonho da noite anterior, e logo que se lembrou, pareceu-lhe que ouvira alguém às suas costas. Olhou em volta e viu, ali no canto escuro, o que pareceram várias pessoas. Não pôde atinar quem eram. Nesse momento, uma voz sussurrou em seu ouvido. Martuim, ah, Martuim, não me reconheceste? Quem? Exclamou Avdeit. Eu, repetiu a voz, era eu. Stepanuit saiu do canto escuro. Sorriu e, como se fosse uma pequena nuvem, tornou-se rarefeito e logo depois desapareceu. E era eu, disse a voz. Do canto escuro adiantou-se a mulher com o bebê. A mulher sorriu, a criança riu e eles também desapareceram. E era eu, continuou a voz. A velha e o menino com a maçã deram um passo para a frente. Sorriam ambos e desapareceram. Rejubilou-se a alma de Avdeit. Benzeu-se, pôs os óculos no nariz e começou a ler os evangelistas, na parte onde se abrira o livro. Na parte superior da página leu: porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Na parte inferior da página leu: em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 2,5. Avdeit compreendeu nesse momento que o sonho não o enganara. O Salvador visitara-o realmente naquele dia e ele realmente o recebera. Fim. Escrito em 1885, Tolstói. Tolstói. Beleza, gente? Obrigado, vocês estão até aqui, até esse momento, muito obrigado mesmo, agradecendo a você, agradecendo também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre. Se você gostou de alguns dos filmes, né, que eu coloquei aqui do Tolstói, ó, vendo Guerra e Paz, tantos outros, ó, Sabrina, esses filmes que eu falei no vídeo, ó, Tempo de Paixão, A Última Estação, contando a história do Tolstói e da esposa, tá vendo? Ou aqui A Última Noite do Boris Grutchenko, do Woody Allen, ou o Popular e o Vento Levou. Se você quiser comprar, pode adquirir pela Amazon, beleza? Aqui, ó. E também o livro também do Alexander Pushkin, beleza? Se você se interessar por algum, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Você entra lá e clica, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal, comente. Muito obrigado por você estar aí, muito obrigado mesmo. Até uma próxima, se o nosso Deus permitir, beleza? Valeu, gente, obrigado. Tchau, tchau. Até